Olá, meus queridos, mais uma vez estou aqui. Esse primeiro vídeo aqui do ano de 2015, né? Graças a Deus consegui sobreviver mais um ano e chegar em 2015 aqui, gravando esse vídeo para vocês. Esse vídeo é mais um vídeo sem grandes pretensões, é um vídeo baseado no dia a dia, nas dificuldades que nós temos, em que eu procuro passar para nós uma maneira de lidar melhor com as situações que nos trazem conflitos internos e conflitos externos. Grande parte dos nossos problemas estão relacionados diretamente com a nossa dificuldade de relacionamento. Segundo, a dificuldade de sobrevivência. Terceiro, a dificuldade de manter a saúde em equilíbrio. E vamos aí vários problemas que vão surgir ao longo do tempo, de repente até aqui durante a palestra, se eu me recordar de alguns tópicos importantes, porque eu não tenho script, eu vou simplesmente falando e vou sentindo o que devo falar e vou passando para vocês aquilo que eu acho importante. A dificuldade de relacionamento. Meus queridos, olha, cada vez mais nós temos dificuldade de relacionamentos. E essa dificuldade de relacionamentos, ela, vamos dizer assim, se espelha em dois sentidos. Primeiro, a dificuldade que nós temos de nos relacionarmos com as pessoas e a dificuldade que as pessoas têm de se relacionar conosco. Agora, surge o terceiro ponto que eu deixei aqui, a dificuldade que nós temos de relacionarmos com nós mesmos. Então, essas três dificuldades, elas são, vamos dizer assim, pontos-chave do desequilíbrio nosso em vários processos de vida, em vários processos de considerações, de busca de objetivos e uma série de coisas. A dificuldade que nós temos hoje em dia, ela está relacionada principalmente à exigência de que tudo tem que ser feito rapidamente. Houve um tempo em que nós dávamos um tempo das coisas acontecerem. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas querem porque querem fazer isso, né? E a coisa acontecer de uma hora para outra. Eu sempre me reporto às questões de como se constroem as coisas, baseando-me num livro muito comum que é a Bíblia, né? Apesar de não ter uma religião específica, né? A minha concepção do Criador, da criação é completamente diferente, mas vamos pegar a Bíblia como referência, né? Ou outro livro qualquer que vocês queiram, que fale da criação do mundo. Foram 7 dias, então as coisas não acontecem assim. Foram 7 dias para se criar todo o processo. Então, quando nós queremos que alguma coisa se faça em nossa vida, nós tomamos a providência, mas devemos aguardar o tempo necessário para que aquela coisa se estabilize, para que aquela coisa ela tenha realmente o seu desenvolvimento natural. Não adianta você querer ter, vamos dizer assim, um problema precoce. Vocês sabem que esse negócio de precoce não resolve, né? Da frustração. Então, isso é tudo na vida, né? Se você não tem um tempo para se organizar, se você não tem um tempo para planejar, se você não tem um tempo para colocar em prática aquilo que você deseja, vai acontecer alguma coisa precoce e essas coisas precoces não são muito boas, né? Nós sabemos disso. Então, essa dificuldade de relacionamento com as pessoas. Por que é difícil nós nos relacionarmos com as pessoas? Porque nós queremos, de certa forma, que as pessoas ajam da maneira como nós agiríamos, né? Então, quando nós olhamos para a pessoa, quando nós cobramos das pessoas, nós cobramos em cima do esquema que nós temos montado em nossa cabeça, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é isso, do que é aquilo. Então, há uma dificuldade nessa questão de relacionamento, porque quando nós vamos cobrar das pessoas ou vamos lidar com as pessoas, na realidade nós vamos lidar segundo o nosso entendimento de como é o mundo, né? Nós temos um entendimento, uma formação de mundo aqui na nossa cabeça. A pessoa ela tem uma formação de mundo completamente diferente. Então, acontecem os choques.
As mesmas situações ocorrem quando as pessoas vêm lidar conosco, porque elas vêm com o mundo delas. Tem gente que defende radicalmente religião, tem gente que defende radicalmente política. Então, e as pessoas chegam perto de nós com as suas convicções e, às vezes, sem querer, elas querem implantar essas convicções sobre nós. Então, nós nos fechamos e acontece ali um problema no relacionamento. Ou você não tem empatia, ou você não simpatiza com a pessoa, que seria a mesma coisa, mas vai acontecer exatamente isso. As questões do relacionamento conosco mesmo. Quantas pessoas estão satisfeitas com o que estão fazendo? Quantas pessoas realmente estão no lugar onde consideram que deveriam estar? Quantos de nós estamos unindo o útil ao agradável, como nós falamos, né? Porque eu digo trabalhar. Trabalhar é uma necessidade de sobrevivência que nós vamos abordar daqui a pouco, mas geralmente ninguém trabalha naquilo que desejava fazer, com poucas exceções, mas ninguém trabalha naquilo que desejava fazer. Mas por quê? Por causa da sobrevivência. Porque se tem nessa cabeça, hoje em dia, de toda a humanidade, não é só nossa, que o que importa é você ter dinheiro. O que importa é você ter dinheiro para ter consumo cada vez mais amplo, uma ascensão social, poder desfrutar das boas coisas. Então, isso nos é ensinado desde pequenos. Só que não é assim que acontece. Nem todo mundo tem dinheiro. Eu digo, que seria do rico se não fosse o pobre? Porque quem faz o indivíduo enriquecer é o pobre. O pobre trabalha para o rico ficar cada vez mais rico. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim no mundo, principalmente no mundo capitalista, onde o dinheiro é que manda, onde o dinheiro é a fonte de tudo que se mexe dentro dessa nossa sociedade. Então, fica difícil também, porque nós vivemos numa sociedade em que cobra de você que você tem que ter aspiração social. Olha, você tem que subir, você tem que estudar, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém. Isso, aquilo. Então, isso é colocado na nossa cabeça. Então, você trabalha em função do dinheiro. Por isso que essa pressão de que você tem que ter dinheiro leva muita gente a querer conseguir dinheiro de qualquer maneira. O cara quer conseguir dinheiro de qualquer maneira, mesmo que ele passe por cima de você, mesmo que ele venha te assaltar, ele venha fazer alguma coisa, ele vai querer dinheiro de qualquer maneira. Outros vão se corromper, outros vão dar golpe, outros vão fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Essa pressão, essa exigência de que você tem que ter cada vez mais dinheiro é que nos leva a esse descontrole. E é claro, esses três processos, eles... aliás, eu falei de dois, né? Então vem a sobrevivência agora. Sobrevivência. Quando nós nascemos com dois instintos de sobrevivência. Um deles é a fome. A primeira mamada que o bebê dá, quando ele vai em busca da mamada, que ele encontra o peito, aquela coisa divina, maravilhosa. Pronto, beleza pura, né? Encontrou aquilo que ele estava buscando, que ele não sabia o que era, que estava dando uma aflição tremenda. Mais tarde, ele pode até repetir a mamada, mas não vai ser igual à primeira. A primeira mamada é a melhor que tem. A mamada é aquela que o bebê ele vai, tá, tudo bem. E a segunda é o sexo, que é a reprodução da espécie, a continuidade da espécie, a sobrevivência da espécie. Então nós nascemos com esses dois processos, ligados à sobrevivência. Só que ao longo do tempo, nós vamos encontrando dificuldades na questão de sobreviver. E é como eu disse, está relacionado ao quê? Ao dinheiro, a ter acesso às melhores coisas da vida, e você vê o outro ter acesso e você diz, poxa, por que eu não posso ter acesso? Então tudo isso cria uma gama de revolta, às vezes dentro da pessoa, de frustração, de tristeza, de decepção, porque ele se sente cada vez mais, vamos dizer assim, jogado de lado, no sentido da sobrevivência que ele vê que os outros têm e ele não tem. Então, novamente, vem aquela cobrança que ele tem que estudar, ele tem que se dedicar, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, para poder ter uma casa maravilhosa, um apartamento maravilhoso, na beira da praia, etc. Como se isso fosse fácil. Não é fácil você ter
uma casa, um carro, um apartamento na beira da praia, aquela coisa toda, mas o camarada, ele é doutrinado que ele tem que estudar muito para ele conseguir isso. Eu digo para você que as pessoas às vezes não conseguem, eu consigo, mas é muito difícil você pegar alguém da periferia para poder conseguir, de repente, ter uma ascensão social dessa gigantesca. A maioria fica por baixo mesmo, né? Eu sei porque eu fui criado em periferia, eu sei como é que é a coisa. Então a maioria fica por baixo porque tem que fazer um esforço sobre-humano, superar várias frustrações, decepções, uma série de coisas para você conseguir ter um lugarzinho ao sol, como a gente diz, apesar que o sol está queimando pra caramba, né? Hoje a gente está procurando um lugar à sombra. Muito bem, queridos. Bom, todos esses processos, no fim, eles vão gerar insatisfações, eles vão gerar revolta, eles vão gerar tristeza, eles vão gerar depressão, eles vão gerar desestímulo, eles vão gerar desistência, eles vão baixar a autoestima do indivíduo, ou seja, vão contribuir diretamente para que você se torne uma pessoa sem forças. Por outro lado, existe também todo um processo de manipulação dentro da sociedade das nossas mentes. 90% dos homens, né, 90% dos homens, se você for observar, o camarada gasta horas e horas da vida dele falando de futebol, não é? Falando de futebol. E as mulheres, em salão de beleza, nisso daquilo, falando de novela, novela. Por isso que a Globo, ela manda diretamente tudo, porque é futebol e novela. Então, o indivíduo gasta um tempo imenso discutindo o salário do jogador, o técnico que vai entrar, que não vai entrar. De manhã, quando tem jogo, no meio da semana, né, sábado, domingo, de manhã o assunto é futebol, o cara está com camisa de clube, o cara está lendo o jornal o que aconteceu, está vendo noticiário sobre futebol 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, e as mulheres acompanhando as novelas da Globo desde as 5 da tarde até as 10 da noite. Então nós gastamos um tempo imenso da nossa vida discutindo coisas fúteis, coisas que não levam a nada. Infelizmente, é verdade, algumas pessoas podem não gostar do que eu falo, porque amam novela, porque amam futebol, mas é verdade, nós gastamos um grande tempo da nossa vida discutindo coisas fúteis, né? Quem tem que ganhar 50 milhões sou eu, não é o jogador. Eu não vou ficar discutindo os 50 milhões que ele está ganhando, eu não vou ficar assistindo desgraça na televisão, sacanagem, isso, aquilo, outro, porque isso eu já sei que existe no mundo, mas parece que nós temos uma tendência a buscar as coisas que vão corromper a nossa mente no sentido de nós pensarmos melhor. E nós agimos segundo 3 forças, queridos. Não tem como. Nós somos o resultado do que nós pensamos, nós somos o resultado do que nós sentimos e nós somos o resultado da nossa palavra. Então, unindo esse triângulo, pensamento, sentimento e palavra, nós formatamos a nossa vida. E aí é que entram os problemas. Se você tem um pensamento destrutivo a teu respeito, com as maiores desconsiderações a seu respeito, isso vai gerar sentimento de quê? Que nós falamos. Sentimento de tristeza, de desânimo, de derrotismo. Você não vai acreditar em você, você não vai acreditar que você é capaz. E o pior, você vai começar a pronunciar isso. Nada dá certo para mim, a minha vida é uma droga, ninguém gosta de mim. Meu Deus do céu, por que eu sofro tanto? Não sei o que eu fiz na vida, acho que eu joguei pedra na cruz, mais alguma coisa por aí, né? Então, prestem bem atenção a esses aspectos. Primeiro, o relacionamento com as pessoas. Relacionamento das pessoas com você e relacionamento de você com você. Preste atenção como está a sua questão de sobrevivência. Como você está atuando na vida para sobreviver. Você está fazendo o que você quer, você está exatamente onde você queria, você está com quem você quer, você pode mudar essa situação, o que impede você de mudar essa situação na sua vida? Ou seja, todas essas conclusões você tem que chegar. Então você tem que botar a sua cabeça para trabalhar diariamente. Então, ao invés de ficar discutindo futebol, ao invés de ficar vendo novela, vamos dizer assim, se enchendo cada vez mais, vamos dizer assim, de
de instruções, porque não deixam de ser instruções, né? De descaso, de golpe nos outros, de sacanagem, disso, daquilo. Bota a tua cabeça para funcionar a teu favor. Então começa a fazer uma análise profunda de como está a sua vida. Se a sua vida está seguindo da maneira como você queria, o que está impedindo? Né? Quais são as possibilidades que você tem de mudar isso na sua vida? Porque todos nós temos possibilidades de mudar, mas às vezes essas possibilidades requerem, vamos dizer assim, uma opção drástica, porque você tem que optar, você tem que escolher. E às vezes essa escolha é um pouquinho drástica, essa escolha parece que é um pouco sofrida, mas pelo menos dá uma coisa que nós chamamos de liberdade para que você possa pensar, para que você possa respirar, para que você possa decidir melhor o que você quer da sua vida, para passar o restante da vida feliz. Porque nós só temos uma vida aqui. Né? Tem aqueles que acreditam que nós temos várias vidas, etc. Eu não discuto isso, mas o que me interessa é a minha vida aqui, e principalmente o agora, onde eu estou, o que está acontecendo aqui, agora, nesse momento, porque a vida está aqui, aonde eu estou. A vida não está lá, não está acolá, está aqui. Então vamos pensar nisso. Né? Ao invés de ficar gastando matéria cinzenta com informações inúteis, coisas que não levam a nada. Então vamos pensar, né? Vamos raciocinar se o mundo que nós estamos na nossa cabeça está se enquadrando com o mundo que nós estamos vivendo. E o que está impedindo nós de irmos em frente, de vencermos, de conquistarmos o que nós desejamos? Será que nós não estamos acomodados? Será que nós não somos preguiçosos? Será que nós não estamos exigindo demais de nós e das outras pessoas? Será que nós não estamos sendo rígidos demais conosco mesmo nas coisas que nós desejamos? Né? Eu sempre digo, as pessoas têm o direito de errar, né? Mas eu aprendi na minha vida o seguinte, a pessoa ela errou a primeira vez, legal, ela errou, maravilha, você dá uma oportunidade, né? Também não é de imediato, tem que ser devagarinho, né? Não vai dar uma oportunidade logo, porque a pessoa tem que se conscientizar, ela tem que raciocinar sobre a falha que ela cometeu em determinada situação. Então, tudo bem, a mesma coisa se aplica a você. Você não vai chegar e cometer uma falha, reconhecer que cometeu a falha e logo você vai. Não vai. Você precisa de um tempo para se conscientizar, respirar e deixar aquela nova formatação a respeito daquele assunto que nós erramos se encaixar perfeitamente bem para que você não cometa o mesmo erro. Porque a tendência das pessoas é cometer o mesmo erro. Ninguém muda de uma hora para outra. Né? O dia não vira noite, nem a noite vira dia de uma hora para outra. Tem a tarde e tem a madrugada entre um e outro para poder dar tempo de mudar gradativamente. Então, é importante que nós pensamos, é importante pensarmos, né, que a nossa vida vai depender desses três aspectos. O que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo e o que nós estamos falando. Né? Então, quando você desanima, quando você se deixa cair, vamos dizer, você tem sentimentos péssimos. Eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, eu sou um zero à esquerda. Às vezes repetindo coisas que foram ditas para nós lá atrás, por pai, por parentes, por colegas, etc., em algum momento na nossa vida, e isso ficou gravado. Poxa, eu não sirvo para nada mesmo, eu não consigo nada na minha vida, eu sou um fracassado. Agora, o pior ainda é você falar isso. Eu não sirvo nada, a minha vida é uma droga, cada vez pior. Queridos, isso é o maior veneno, isso é o que nós chamamos de autossabotagem. Né? Então, nesse início de ano, agora, 2015, né, talvez esse vídeo sirva para 2017, 2017, sei lá, ele pode servir a qualquer momento da vida. Né? Analisem sempre aonde nós estamos. Se nós estamos fazendo o que nós desejamos. Se não estamos conseguindo realizar, o que provavelmente pode estar impedindo. Será que nós estamos indo de uma maneira certa, correta? Será que nós não estamos exigindo demais de nós mesmos? Porque as pessoas que exigem demais de si, já falei para vocês, têm uma tendência a sofrer de síndrome do pânico. Né? São muito rígidas, elas não podem errar, elas não podem falhar, elas não podem se atrasar, ou seja, elas mantêm uma rigidez tão grande sobre si que elas acabam ficando em pânico pela ansiedade que geram o tempo todo em se atrasar, em não conseguir pagar isso, em não conseguir fazer aquilo, não conseguir fazer aquela ansiedade o tempo todo, e tome adrenalina, 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 e acabam recuando. Ou então mesmo a síndrome do pânico justifica uma outra situação. Né? Eu conheço uma senhora que ela tem um filho,
e ela tem um medo tremendo de perder aquele filho, né? Porque já sofreu perdas anteriores de filhos que faleceram, etc., por aí assim, e ela tem um filho, ela tem medo. Muito bem, então ela tem fobia, agorafobia, de multidão. No lugar que tem muita multidão, mas ela fica desesperada porque a fobia é uma justificativa para não ir para aquele lugar pelo medo que ela tem de levar a criança e a criança se perder lá. Então vocês veem que às vezes uma coisa que acontece está relacionada à outra diretamente. Então é importante que a gente raciocine, é importante que nós tenhamos uma visão da nossa atuação no mundo, na nossa atuação conosco mesmo e como está direcionada a nossa vida. Tá, eu não sei se essa mensagem ela vai atingir alguém, mas provavelmente deve atingir. Então, façam sempre uma análise, né? Estão aonde vocês queriam? Estão com quem vocês queriam? O que impede vocês de seguirem um novo caminho? Preguiça, comodismo, necessidade, sobrevivência? Então, analisem. Que maneira você teria, se você pudesse, de se libertar, né? De criar uma nova situação, de ter uma vida diferente? Né? Quais são os meios que você precisaria? Você tem coragem para fazer isso? Você tem determinação para fazer isso? O que impede você de fazer? Então, analise sempre isso, converse com você. Eu sempre digo assim, às vezes a gente tem que ser meio doido, meio doidão. Conversar conosco mesmo, bater um papo com a gente mesmo, para ver quais são os nossos sentimentos, o que nós estamos sentindo, quais são os nossos pensamentos. E sempre, jamais esqueçam, proferir palavras positivas a respeito de você, da sua saúde, da sua vida, de tudo que você quer. Mesmo que você esteja atravessando uma fase difícil, sempre diga, caramba, eu estou numa fase difícil ainda. Coloque sempre o ainda, porque esse ainda é um sinal de que daqui a pouco pode melhorar. Tá? Então, um grande abraço a todos, mais uma vez obrigado, né? E que nós tenhamos um ano maravilhoso e que eu possa estar sempre aqui, né, dando uma dicasinha de como melhorar a nossa vida. Porque não é porque eu falo para vocês que a minha vida é diferente, não. Eu também tenho problemas a enfrentar. É como eu disse para vocês, né? Não sei se cheguei e disse que Deus dá os maiores combates para os seus melhores soldados. Então, eu digo que eu acho que ele me confundiu com Rambo. Então, eu tenho meus problemas também. Queridos, tudo de bom para vocês, que as suas estrelas brilhem e que consigam resolver essas pendências, né, emocionais, sentimentais que existem em suas vidas. Um grande abraço do Liz. Tchau.